Olá, estou muito feliz de estar aqui com vocês no Conversa Literária, que está vindo com uma parceria com o BR+. O BR+, é a preservação e divulgação da cultura brasileira e da língua portuguesa no contexto de língua de herança. A idealizadora e fundadora é a Fernanda Kruger, que estará agora, né, que está aí com um stand maravilhoso do BR+, na Feira de Frankfurt. Meu nome é Cíntia Barreto e eu estou aqui com Kelly Abreu, ilustradora, e Heloísa Bassichetti, que é escritora. Falei certo seu nome, Heloísa? Que maravilha! Então, vamos começar conhecendo vocês, que vocês também estão na Feira de Frankfurt. Então, queria saber primeiro, com a Kelly Abreu, quem é você, Kelly Abreu? Eu sou ilustradora. Na verdade, eu me formei em Belas Artes, em Minas, na UFMG. Eu sou do interior de Minas e atualmente eu moro na Alemanha. Apesar de eu ter me formado em Belas Artes, eu comecei a trabalhar como ilustradora só depois do nascimento da minha filha. Porque assim que eu me formei, eu vim para a Alemanha e aí eu me casei e tal, e tive a minha filha. E aí, esses primeiros anos, eu acabei me dedicando a essa vida materna. E eu sempre fui uma pessoa apaixonada por livros. Desde criança, eu sempre gostei muito de livros. A minha avó lia para gente quando a gente era criança, e para mim aquilo era a coisa mais encantadora do mundo. Eu queria muito aprender a ler para eu poder pegar aqueles livros eu mesma e poder ler. Então, assim, eu acabei aprendendo a ler antes de entrar para a escola. Isso, eu era muito encantada com livros e eu frequentava a biblioteca desde muito criança, muito menina. Eu sonhava com bibliotecas, então, assim, eu sempre fui encantada. E aí, quando a minha filha nasceu, como eu sempre quis que ela aprendesse a minha língua, por a gente morar em um país cuja língua não é o português, eu queria muito que ela aprendesse a minha língua materna, né? Porque é uma língua do coração e é uma forma dela se comunicar também com a minha família. E uma forma muito bacana da gente fazer isso através dos livros, né? Nada melhor. Então, toda vez que eu viajava para o Brasil, eu trazia muitos livros. Eu ainda faço isso, né? Há 2 anos eu não vou, né, por questões pandêmicas, mas eu sempre que eu vou ao Brasil, eu trago livros para ela. Então, eu trazia muitos livros infantis. E foi aí que eu me apaixonei pela ilustração infantil, especificamente. Eu fiquei muito encantada, porque tem toda aquela história que até então, apesar de eu ter formado em Belas Artes, quando eu era criança, a coisa do livro, da história em si, me encantava muito. E agora, com as ilustrações, com os livros infantis, as ilustrações são muito ricas. E através dos livros infantis que a criança tem o primeiro contato, na maioria das vezes, com esse universo das artes visuais. E ele é um universo muito rico, ele tem infinitas possibilidades. E foi aí que eu voltei a ilustrar, comecei a ilustrar, e aí, através de grupos de mães e tal, eu comecei a me encaminhar por esse meio de ilustrar livros mesmo. Ai, que legal! Então, temos uma ilustradora maravilhosa aqui, que estará lá também na Feira de Frankfurt. Obrigada, Kelly. Quando você começou a ilustrar, você lembra qual foi o ano, assim, primeiro livro? Olha, na verdade, o primeiro de todos foi um projeto com uma escritora que morava aqui, que ele acabou, por vários motivos, engavetado, mas a gente retomou ele agora e a gente pretende lançar ele em breve. Já tem bastante tempo, assim. E aí, depois, o outro oficial que eu lancei, que eu ilustrei, foi para Fernanda, do BR+, que é um livro bilíngue que fala conta um pouquinho da história do Brasil. Ele foi lançado em português e em alemão. Uau, que maravilha! E agora vamos conhecer um pouco, eu já conheço, né? Mas agora vocês todos vão conhecer aqui na Alemanha e no Brasil. Quem é Heloísa Bassichetti ou Elo Bassichetti?
Olá, gente, tudo bem? Uma alegria estar aqui hoje. Estou muito feliz para bater esse papo com essas pessoas queridas, pessoas que, como eu falei, já postei isso, que pessoas que eu admiro, que eu respeito, a Cíntia, né, e a Kelly, que conhecia pouco, mas também percebi toda essa paixão, né, esse brilho, né, que ela tem. Só o falar, assim, a gente já percebe que a Kelly está no time, está no nosso time, pessoas que gostam de literatura, de arte, né? E eu estava mesmo lendo agora há pouco uma entrevista que eu concedi uma vez para o site da Elige Regional, e que eu falava bem essas questões, né? De que a gente se reconstrói muitas vezes através da arte, né? Então eu tenho muitas vezes que olhar para dentro de mim, né? Para conseguir me entender o porquê que a gente enxerga o mundo desse jeito, né? E a arte, ela está aí para fazer para nos ajudar, nos auxiliar. E essa questão desse encontro que a gente tem através da arte com esse outro, né? Com esse outro que se reintegra a partir de um trabalho que tu possa realizar. Isso que eu acho que é o fantástico da arte, né? De a gente poder, através, seja pelas imagens ou pela palavra, de a gente poder dialogar, então, com esse universo, né? E perceber o quanto a gente pode, de algum modo, interferir, ajudar auxiliar, né, as pessoas a poder interferir nessa realidade. Então, eu estava comentando com a Cíntia que muitas vezes no meu trabalho, quando eu me vejo, tem uma temática meio que recorrente, então eu tenho que, muitas vezes eu digo, vamos tentar ir por esse lado, quando eu vejo, estou caindo de novo naquela temática. Então, nem sempre eu consigo, mas muitas vezes quando eu vejo, eu estou indo por aquela linha, né, por aquela linha de pensamento. Mas é muito legal a gente poder trabalhar com arte e pensar a literatura enquanto arte, né, pessoal? Porque essa coisa do didatismo, essas coisas todas que a gente já percebeu, já se percebe ainda, que tem pessoas que insistem, não é o que eu gosto de fazer, né? Eu prefiro trabalhar, não é que sou contra, porque muitos livros, muitas histórias eu aprendi através do livro didático, né? Teve muitas histórias, e antigamente era muito normal isso na minha época, né? A Kelly é mais jovem, e a Cíntia também, mas eu, já na minha época, os livros didáticos exerciam essa função, o texto exercia essa função também, né, de arte. Eram textos muito interessantes. Só que é a questão do didatismo que me pega muito, então eu tenho muito cuidado com isso, até porque eu sou professora, então eu tenho que ter esse cuidado para não entrar nessa, né, de procurar fazer o meu trabalho dentro da arte, né, e deixar com os professores, ou, claro, quando tu tiver um direcionamento para essa área, tu fazer nesse sentido. Mas eu procuro sempre brincar, a ludicidade, né, buscar o literário no meu trabalho. Se eu conseguir isso, eu me sinto vitoriosa. Ai, que maravilha! Então, vamos conhecer um pouco mais sobre essas obras, né, que vocês estão trazendo aqui para a Feira de Frankfurt. Eu queria que vocês falassem um pouco quais obras, né, quais temáticas, quais vertentes vocês estão trazendo aqui para a feira. Agora, Kelly. Kelly. Para a feira agora, o livro que eu estou lançando é uma história que o meu pai contava para gente quando nós éramos criança. Na verdade, é um conto narrado, né, em forma de um poema, em rimas e tal, a história de um macaco e um leão, que o macaco tenta dar o golpe no leão e tal. E aí eu peguei essa história e transformei em livro e dei para ele de presente, Dia dos Pais, já faz alguns anos. E aí agora eu resolvi, conversei com ele, a Fernanda tinha até me falado porque vocês não publicam esse livro e tal, e ele não queria, a princípio ele não queria, não, e tal. E aí agora eu convenci, e a gente vai lançar esse livro agora, e a gente está levando ele para a Feira do Livro. Posso mostrar ele aqui? Mostra para a Esse gente e diz qual o nome. Quero ver, queremos ver. Ronaldo Abreu, né? Meu pai, ele fica invertido. É a história do macaco e leão. É um macaco que tenta um macaco.
um macaco Essas banana que depois... ilustrações. Hã? Eu fiz as ilustrações e tal. Esse é o livro que é o livro mais recente que eu estou lançando agora. Mas eu tenho também eu tenho produções com outras autoras e tenho produções também independentes, muito na direção de livros de atividades. Por quê? De novo, eu volto àquela história que a gente traz muito do que a gente vive, né? Do que a gente vivencia. Então, como eu acabei me enveredando para o lado da ilustração, principalmente depois do nascimento da minha filha, eu descobri com ela esse universo, e pelo fato de eu querer sempre que ela aprenda o português, desde que ela era bem pequenininha, eu procurava fazer atividades com ela, onde eu pudesse estar sempre ali, trazendo o português, e que não ficasse uma forma chata de você aprender. Agora nós vamos sentar e aprender. Então, eu brincava com ela, de repente, eu acho que agora ela já está no momento que ela consegue, por exemplo, aprender plurais, né? Peculiaridades da nossa língua. E aí eu fazia brincadeira com elas, tipo, caminhão, coração, para forçar o ão, esse nasalado, que quando ela era pequenininha, por exemplo, ela não tinha. Então, assim, eu fazia várias atividades com ela. E aí, até uma amiga me falou, por que você não passa isso pra gente? Porque muitas vezes, que nem todo mundo, né, trabalha assim, dessa forma e tal. E como uma coisa que eu sempre gostei de fazer, então eu resolvi fazer. Então, o primeiro livro que eu lancei foi um livro de colorir, um livro simples de atividades de colorir de frutas brasileiras, com os nomes em português e alemão. Frutas que a gente tem tipicamente no Brasil, por exemplo, goiaba, jabuticaba, acerola, essas frutas assim, com os nomes em português e alemão, tanto o plural quanto em português e em alemão, e também os artigos e tal, porque aí seria uma atividade para as crianças fazerem e para os pais também. Assim, a minha ideia é pensar nessa coisa, não só um livro de atividade para a criança fazer, mas que tivesse a interação dos pais. E muitos pais gostaram justamente por causa disso. Eles estão há muitos anos fora do país, muitas vezes, aí tem aquela saudade, aquela fruta que tem no Brasil, sabe? Então, muitos relatos de crianças, eu comi essa fruta na casa da vovó e tal, que aqui simplesmente não tem. Então, aí eu lancei esse livro, e aí depois eu juntei com outra amiga minha, que é escritora também, que tem um texto muito, muito bacana, a Camila Salotto, e a gente também fez um outro livro também de atividades, porque eu gosto dessas coisas de atividades assim, de teatro. O livro, a gente tem a história do Saci, não é tipo... É uma história que acontece com o Saci, e aí a criança, ela vai poder recortar, colorir, recortar e brincar com o teatro. Aí minha filha até começou a colorir. E aí tem cenários e tal, e a criança vai poder narrando e brincando, e também uma forma de pensar na família, não só na criança, mas a criança, pensando na criança expatriada, que veio para cá depois, mas também aquelas crianças que nasceram aqui, que são filhas de pais brasileiros e tal, para trazer essa ligação do Brasil com essa cultura toda que a gente tem, que o objetivo da gente é mais esse, assim, colocar essa ligação, além do português, que eu acho incrível a nossa língua, eu gosto mesmo, era a minha matéria favorita na escola, inclusive, trazer essa ligação. Porque quem mora fora do Brasil, gente, isso tem uma coisa que, assim, um aperto no peito quando a gente fala, assim, porque Com é aquela certeza. saudade, né? Então, a gente tem muitos livros assim, e também livros ilustrados para outras pessoas e tal, outros autores. Estes livros, Kelly, aproveito para perguntar logo aqui, Tá. Que você faz, acho que vai mais ao encontro dessa questão da língua de herança, né? De mostrar Isso, exatamente. os brasileiros que estão no Brasil sentindo falta da sua língua, sentindo falta dos seus costumes, né? Como você falou aí,
no caso das frutas, né? Até a gente que está aqui, né, Elô, no Brasil, às vezes também fica, ainda mais nesse momento pandêmico que a gente ainda está vivendo, a gente está numa festa literária que está começando a avançar aí, a gente, todo mundo vacinado, vacinando, né? Então, graças a Deus. ano que vem estejamos, quem sabe, juntos aí, né, na Alemanha, juntas, né? E é muito legal também. Né? Então, acho que essa questão da língua, para quem mora fora, realmente, né? Agora, pensa nisso também que você está fazendo com a língua, né, Elô? Transformar isso também em literatura, eu acho que vai ser bem legal, hein? Fica a dica aí. Falar com a Elô aqui. Obrigada, Kelly. Heloísa, ou Elô, seu nome artístico é Elô, não é isso? Todo mundo me conhece como Elô. E o que você está levando para a Alemanha? Quais são os livros? Olha, justamente o Filhos de Seição, onde eu estou aqui, que eu não estou na minha cidade de origem, eu estou numa outra cidade na divisa de Santa Catarina. Então, o livro Filhos de Seição é o único que eu não tenho aqui, mas eu tenho os outros. Então, o Quimbalo, com ilustrações do André Neves. Lindo, uau! Ele é um livro... tem umas ilustrações muito legais. Bom, o André, né? Não tem o que dizer, né, do André? Lindo, belíssimo. Esse é o Quimbalo. É Ele poesia. fala sobre o quê, este livro? Poesia. São poemas em cima de livros, bibliotecas. Por exemplo, tem um que é o Rap da Lelê, o outro tem Enredando, Natural, que fala do Fantasiando, Abre um Livro, Meu Irmão, Viagem na Imaginação. Então, são vários poemas sobre livros, leitura e bibliotecas. Que maravilha! Depois já guarda um aí, pensa num para você ler para a gente no final. Tá bom. Você também quer? Além desse, então, tá indo também Mina Minhoca, que é para os bem pequenos. Mina Minhoca. O Martim Tatu-Bola de Jardim, que fazem parte de uma coleção chamada Pitinins. Se vocês capite italiano, Pitinin quer dizer pequenos, né? Então, é uma coleção. Esse aqui são 2 livros dessa coleção. O meu campeão de vendas, que é o Ivan Balangandão, ilustrado pelo Danilo Marques, que é de São Paulo. Depois do Começo, que é um livro já para adolescentes, livro de contos, diferentes temáticas dentro de escolas. Todo Amor que Tive, que é um livro ilustrado pela Giovanna Mazzocchi e o Douglas Trancoso. São dois que fazem parte de uma trilogia que eu vou lançar o próximo, acho que em 2023. Ainda está São 2, esses são poemas de amor para pré-adolescentes até adolescência. Então, que quase não temos, né, livros de poesia para jovens, né? Difícil. Então, eu disse, não, mas a gente vai criar um. Já vou querer para o meu filho, de 14 anos. Eu acho que ele vai curtir. Esse aqui, O Misterioso Sul, são lendas urbanas, né? Lendas aqui do Sul, porque também a gente sentiu muita falta, muitas vezes daqui, de textos que trabalhassem também com poesia. Então, tem a parte da prosa no final, com as lendas e na íntegra, e cada poeta escreveu, então, cinco poemas para cada texto, então, em prosa. Então, ficou o Misterioso Sul, Lendas em Poemas, que também tem o prefácio do Dilan Camargo, que é um grande poeta aqui do Sul. Então, a gente trabalha bastante com... Eu gosto muito de trabalhar também em equipe, né? Gosto de trabalhar com antologias, de organizar, É tão bom, né? Quando a gente consegue fazer um trabalho assim junto com outros autores. E eu tenho alguns livros nessa linha. Eu gosto bastante de trabalhar com várias... Esse aqui, por exemplo, que é O Mundo em Silêncio, não estou levando para a Alemanha, porque ele já está no final da edição, e foi feito bilíngue, então é em português e espanhol, e com um autor do Uruguai, que é chamado Inácio Martínez Maldonado, e nós duas, eu e a Maru Barbieri, também é uma escritora aqui de Porto Alegre, nós escrevemos, então, essa aventura aqui, que é O Mundo em Silêncio, El Mundo em Silêncio.
Tem alguns livros aí para a gente... Nossa, que maravilha, gente, é muito bom. Olha aí, Kelly é ilustradora, quem sabe um dia que ilustra nossos livros, hein, Kelly? É, Ah, olha só, muito legal. Eu queria saber de vocês também. é, assim, bem, eu vi que Heloísa, né, Elô, trabalha com intertextualidade também. Quando ela bota ali poema, né, poema e ao mesmo tempo texto em prosa, que na verdade é uma lenda. Olha só, já tem aí três coisas juntas, né? Eu queria saber de vocês também essa questão do gênero literário, né? Aproveitando a deixa de vocês. O que vocês acham disso, né? Dessas intertextualidades, desses intergêneros? Vocês são afeitas a essas inovações? Vocês gostam? Pensam em fazer mais livros assim? O que vocês falam sobre isso, Kelly? Bom, eu vou falar da minha parte ilustradora, porque eu confesso, eu sou uma negação para escrever. Não, a escrita em si não é a minha parte. Não é mesmo que eu domino. Eu acho maravilhoso quem escreve, assim, eu fico encantada com quem escreve. Às vezes a pessoa pega algo que é um dia banal e transforma em uma literatura maravilhosa. Infelizmente, eu não tenho essa habilidade. Mas eu gosto muito. Por exemplo, eu fiz um projeto, eu até coloquei num livro, que na verdade ele não tem texto, falando dessa coisa da intertextualidade, mas aí no caso de imagem, eu tenho um trabalho, um livro que chama Contos Mágicos, quando a arte encontra um conto, que aqui são contos de fada, que eu juntei contos de fada com pinturas clássicas, né, bastante conhecidas. Por exemplo, a da capa é A Pequena Sereia. Ai, que linda! E a Vênus. Aí tem, né, tem vários outros aqui. Por exemplo, a Rapunzel e a Moça Deixa do que eu Bico de adivinhar. Pérola. Rapunzel, que Ah, lindo! tá. Isso. E a Moça... Deixa eu mostrar um outro aqui para ver se vocês adivinham. Mostra tudo, mostra tudo. A Bela e a Fera? Isso. Ai, eu ganhei pontos no Conversa Literária. Ai, Mostra mais, mostra com a mais. obra do Clint. Vamos ver se vocês conhecem isso aqui. Elô, fala, Elô. Dá para ver? Tá muda, Princesa com Lu. sapo, né? A Princesa e o Sapo. Princesa e E sapo. a obra seria a escultura do Rodin, o pensador do Rodin. Então, assim, são vários. Alguns são mais conhecidos, outros menos. Essa aqui, por exemplo, Essa eu não vi. é a Branca de Neve, e esse é um quadro do Magritte, Uau! que chama O Filho do Homem. Então, assim, são vários... Viu como é que eu mas, puxei bem? Ó, a intertextualidade aí, gente! mas só com ilustrações. Não, mas é isso, eu acho muito legal, né, Elô? Também, assim, olha só, a Kelly trouxe para a gente aqui uma riqueza que a gente não tinha discutido ainda, por exemplo, né? Esta intertextualidade dentro da ilustração, né? Que acontece, que você traz aqui para a gente também. Muito interessante, hein? Muito interessante. Heloísa já falou ali da intertextualidade, e fala para a gente se você faz mais isso, como é que é isso na sua vida de escritora, aproveita e já engata para falar um pouco do seu processo criativo. Suas histórias são histórias totalmente inventadas, são histórias captadas do real, de coisas que você vê, ou da sua própria vida? Como é que é seu processo criativo? Por exemplo, é muito relativo, né, isso. Por exemplo, o Ivan Balangandã, que é um livro que realmente ele tem uma aceitação, digamos assim, bastante grande dos leitores, nasceu de uma história inspirada numa história real, na verdade, duas histórias reais, né? A história do meu filho e a história de um menino que eu conheci vindo da Feira de Livro de Porto Alegre. Eu olhei assim do ônibus
e vi um menino puxando um carrinho carregado de balangandãs, que eu denominei balangandãs. E eu, assim, essa leitura que a gente faz, equivocada muitas vezes, né? De que ele estava infeliz por estar fazendo aquilo, eu lembrei do Davi e associei de, o Davi é um colecionador, meu filho colecionava tudo, né? Até ponta de lápis, ele colecionava tudo que ele via. E aí eu olhei aquele menino, eu fiquei aquela coisa, sabe? Fiquei fazendo aquelas minhas relações. Só que o menino, numa determinada hora, ele começou a erguer os dedinhos assim, começou a dançar. E eu disse, mas quem sou eu, né, para ficar achando isso? Como a gente é, né? De repente esse menino não está tão infeliz quanto eu estou achando, né? E aí, eu cheguei em casa, quando eu abri a porta do quarto do meu filho, eu não conseguia abrir a porta, de tanta bagunça que tinha. Trancou chinelo, trancou, tinha papel pelo chão, tinha tudo. E eu disse, mas Davi, eu disse, deixa que eu arrumo. Não arruma meu quarto. E aí, eu disse, olha só que história, cara, que pode dar aqui. A história de um menino que coleciona, né, de tanta coisa que tem, e o outro que não pode colecionar porque vende, mas que também pode criar. E não simplesmente ficar com aquela coisa, assim, aquele sentimento de que, por ele ser um menino que trabalha com lixos, né, com os objetos, né, que ele encontra, que ele não possa ser feliz daquele jeito. E aí a história são de dois meninos, de realidades diferentes, e que o Ivan faz essa leitura do menino, e o menino aparece com um carrinho diferente, totalmente criado por ele, e que ele diz, né, o importante é tu inventar e tu criar. E a partir dessa amizade se cria uma nova leitura dessa realidade. E quando eu levei esse livro uma vez no Instituto Ayrton Senna lá, eles têm tinham, não sei se ainda tem, várias escolas, e eu estive numa das escolas, e os pais eram recicladores e eu não sabia, olha só, deu uma coincidência. A maior parte das crianças que frequentavam eram filhos de pais que tinham ligação com a reciclagem. E eles vieram me esperar. E eu fiquei tão emocionada, até hoje essa história me comove, porque eles vieram lá e eles disseram assim, muito obrigado por ter escrito uma história que não nos coloca com o sentimento de que a gente não pode fazer arte com aquilo que a gente recolhe. Então, para mim, foi o presente que eu ganhei na minha vida, foi esse livro, justamente pelo que eles me disseram aquele dia, né? Que eles se sentiram valorizados. E nossa, a gente não imagina quando a gente escreve o que pode acontecer, né? E as pessoas te dizem isso, aí tu, né? Tá feita a coisa. Você é uma observadora desse real, né? Muito, muito bacana, né? A gente está com esse olhar. E muito bacana também você trazer esse protagonismo, né? Esse protagonismo da criança, o olhar da criança para outra criança. E porque aí se identificam muito, né? O pessoal que trabalha com isso, e mesmo as crianças, as crianças que não têm esse contato, também essa questão se cria esse vínculo de respeito, né? Que eu acho que é por aí a questão. Todas as profissões são dignas, né? Então eu acho que é bem por aí, né? E não precisa dizer isso. A história por si só, ela fala isso, né? Então é isso que eu tentei, não ficar passando mensagem no final, nada, né? O final é assim, só para vocês escutarem um pouquinho. O final do livro diz o seguinte: e assim, dia após dia, no balanço dos balangandãs e penduricalhos, Ivan e o menino tornaram-se grandes amigos e seguiram seus caminhos, recolhendo coisas que encontravam, os dois, com o direito de escolher, guardar ou vender. Maravilha, maravilha, amei. E aí, Kelly? Nossa, bom demais. Nossa, eu fiquei arrepiada com todo a história é maravilhosa, o livro é maravilhoso, tudo que você trouxe, e a história por trás disso, né, do encontro com as pessoas, a própria relato das pessoas que se identificaram ali dessa forma. Este vai estar também, né, Lô, lá aí na feira, né, na feira de Frankfurt. Gente, passa lá. Olha, a Kelly vai nos ajudar, porque a Kelly está na Alemanha, né? Kelly vai lá mostrar nossos livros, né? Tirar foto para a gente, conversar com a gente, estaremos todos aí
assistam e vão logo lá ao estande da Fernanda Kruger procurar os livros brasileiros, que estão incríveis, estão incríveis. E a Fernanda é muito bacana, vai atender a todos com o maior carinho, com a maior boa vontade, conversar bastante sobre os livros, sobre os autores que ela conhece todos, ilustradores, sobre as obras. Então vai ser assim, realmente está muito, muito legal nesse momento a gente poder expandir aí, né? Nossas histórias pelo mundo, né? Vamos dizer assim. Bom, já estamos chegando ao finalzinho desta conversa curtinha, mas cheia de afeto, cheia de literatura, cheia de arte, né? Cheia de literatura. Eu queria saber de vocês, eu queria que vocês lessem um pouquinho. Kelly, lê um trechinho do seu livro, desse livro que você ilustrou aí, com o texto do seu pai. Elô, separa aí também um trecho para você ler, nessa rodadinha penúltima aí. Posso começar? A vovó sempre contava histórias para os netos do jardim. Lendas de bichos falantes de um tempo que não tem fim. Hoje trago na memória lembranças de uma história que é mais ou menos assim. Dois compadres lá na mata, o macaco e o leão, certo dia passeavam pelo brejo do matão, quando um pato baleado, voando desengonçado, se esborrachou no chão. O leão, que era honesto, vendo o pato bem gordinho, rasgou a caça ao meio, pois não quis comer sozinho. E o macaco, sabidão, chamou o seu compadre então para jogar no palitinho. Obrigada, que maravilha. Só um trechinho para o pessoal ler todo depois, né? Heloísa. Enredando. Imagens coloridas invadem o coração. Histórias comovidas, cheias de emoção. Sapatinho de cristal, perdido na escadaria. Diante do espelho, a madrasta se afligia. Branca de Neve pinta o 7, com tinta doce de arte. Brinca com João e Maria na casa de chocolate. Chapeuzinho Vermelho encontra gato no caminho. Calça bota 7 léguas e sai ligeirinho. Dança, dança, pula, canta. Roda, roda, vai rolar. Essa história não termina. Quem quer continuar? Enredando, do Quimbalo. Que ótimo, gente, que maravilha! Estou amando essa feira de Frankfurt, vai ser uma loucura de maravilhosa. Vou encontrar textos incríveis. Eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem para todos que estiverem assistindo a gente, porque com certeza não só na feira de Frankfurt, mas isso vai passar pelo Brasil, né, para nossas turmas, nossos grupos todos vão nos assistir. E o que vocês deixam aí de mensagem para daqui em diante? Como é que vocês acham que vai ser a literatura? Como é que ela vai circular? Enfim, falem o que vocês quiserem sobre isso. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade e esse espaço aqui para estar me apresentando. A gente está vivendo nesse período que é, né, muito caótico e tal, então muita gente encontrou na literatura um refúgio. Eu encontrei na literatura um refúgio e muita gente encontrou. E eu busco sempre, né? Obviamente eu tenho uns livros em alemão, mas eu gosto muito de ler na nossa língua. Então eu acabei trazendo, como eu não pude ir ao Brasil, eu acabei comprando muitos livros. Eu sou daquelas que prefiro o livro físico, sabe? Aquelas assim, eu gosto do cheirinho do livro, mas infelizmente é mais difícil da gente encontrar. Então eu acabei no mundo digital, comprando livros digitais. Então eu acho que é um universo que eu não sei, é até um pouco difícil falar sobre isso, porque é algo que está tão enraizado em mim, essa questão do livro, de você se envolver, de você estar ali, e ele além de um refúgio, ele é um livro que ele é algo que te constrói, assim. Você só tende a
a se desenvolver, a melhorar, e você nunca sai a mesma pessoa a cada novos livros, a cada leitura, e a cada ilustração também, né? Vamos puxar um pouco a sardinha também, porque é um universo, a ilustração, ela é uma forma de narrar também, né? Você conta uma história também com a ilustração. Tem esse diálogo do texto e da imagem, e ela narra também, ela pode muito bem acompanhar toda essa literatura, por que não, né? Com certeza, Kelly, obrigada. Com certeza, o livro para criança, né, é um livro que tem essas duas linguagens, né, esses dois textos, né, o texto imagético e o texto escrito, né? Então, tudo isso compõe, a gente sabe que o livro ainda não é só isso, né? Além do texto escrito, do texto imagético, tem o projeto gráfico, né? Então, são esses três que falam ali e compõem o objeto livro, né? Então, o livro ele é incrível, eu concordo com você que o livro impresso ele é insubstituível, né? Mas também temos que concordar que nesses tempos em que a gente não pode ficar saindo tanto, em que a gente vai se preservar ainda durante uns anos, deixar para sair para coisas assim muito importantes, muito pontuais, que essa vida híbrida, né, ainda vai nos acompanhar por um tempo e a gente vai acabar se acostumando com ela também, né? E a gente vai tentar pegar o melhor dos dois mundos, né? Talvez o trabalho híbrido seja bem interessante para que a gente possa passear presencialmente mais. Também, deixar para sair mais para passear e para as festas literárias e tudo mais. Elô, o que você acha disso tudo? Eu acho que é bem isso. A leitura é um espaço de descoberta, né? Ler é descobrir a si mesmo e descobrir também o mundo, né? E essa ponte que se estabelece através da literatura, da fantasia e da realidade é o que a gente busca, né? Porque nós precisamos que as nossas crianças, que a gente consiga alcançar para elas a boa literatura, porque seria muito melhor se a gente não tivesse que distinguir entre literatura infantil, juvenil e adulta, né? E é literatura e pronto. Né? Porque a gente está vendo isso, tem muitos livros que adultos, eu leio muita literatura infantil e literatura, eu diria assim, intensa, né? Tem vários autores que tu fica ali mexido, né? Porque ela mexe demais com os teus sentimentos, né? Então não teria que ter distinção, mas como existe toda uma questão da linguagem, né? A gente sabe disso, até a questão mesmo da própria ilustração, que a gente sabe o quanto é importante a gente explorar ao máximo. A criança ela não tem preconceitos, né? Então é muito mais fácil tu apresentar para elas ilustrações diferentes, porque como ela tem menos, né? Digamos assim, todos esses preconceitos do adulto, nossa, as viagens são muito maiores e muito mais ricas, né? De construir. E eu vejo dessa forma, quanto mais literatura oferecermos diferenciado, mais sabores, mais aromas, mais contato com esse tipo de leitura diferente, mais a gente vai conseguir ampliar o universo de leitura dessas crianças. E se essas crianças continuarem sendo alimentadas nesse sentido na sua imaginação, mais leitores nós vamos ter, consequentemente, pessoas melhores e certamente um país melhor, que é o que a gente quer. Porque nós temos, infelizmente, ainda os índices de leitura são muito baixos, a escola está fazendo mais do que pode, a gente sabe disso, porque as famílias, infelizmente, não estão conseguindo, né, nem sobreviver com a questão da alimentação, que dirá com o alimento da alma, né, que é a leitura, com a arte. Mas nós, enquanto escritores, eu acho que a gente está procurando fazer o nosso papel como contadores de histórias, como poetas, como ilustradores, de tentar minimizar um pouco todo esse problema que a gente está tendo no nosso país, para que a gente tenha um país melhor, mais cidadão, mais justo, né, com mais distribuição de valores e de renda, né? E a gente precisa disso, é de um país um pouco menos injusto. E acho que a arte pode fazer esse processo de transformação. Ai, verdade, gente. Olha, estou muito feliz de estar com vocês aqui, de estar fazendo essa conversa literária.
de estar levando essa conversa para o mundo, para todo mundo ouvir a gente, conversar com a gente de alguma forma. No final desse vídeo vão ter lá nossas informações, né? Como nos encontrar. Então, assim, espero que os leitores, né, todos de vocês, os meus também, que eles se comuniquem com a gente, os editores, enfim, os produtores culturais, todos realmente que trabalham com livro e pensam que o livro realmente é uma maneira de transformar, né? Uma maneira de mexer com o mundo, né? Torná-lo melhor de alguma forma, porque foi como a Heloísa falou, Kelly também, por meio da literatura a gente se vê, a gente se reconhece, a gente se entende e, consequentemente, a gente entende o outro também. Então, é isso, o livro diverte, o livro faz pensar, o livro mexe com nossos sentimentos e nos faz também agir de formas diferentes, sempre para melhor, né? Um beijo grande, amei. Agradeço de coração o teu trabalho, Cíntia, maravilhoso trabalho. Quero te agradecer, tu que és uma autora e uma crítica literária, professora. Então, assim, acho que nós temos muito que te agradecer por tu estás nos prestigiando, né? Está auxiliando o nosso trabalho, divulgar o nosso trabalho. A Fernanda também, que está fazendo um trabalho lindo aí, junto com a gente. E agradecer mais uma vez o espaço que estás dando para a gente hoje aqui. Muito obrigada mesmo. Kelly, foi um prazer te conhecer. Prazer é todo meu. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Beijo para todos. Beijo. Boa feira literária para vocês. Beijo, Fernanda. Para nós. Para nós. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.